que estão participando também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, vamos lá em Daniel capítulo 4. Então, ainda, como nós falamos, os primeiros 6 capítulos de Daniel, ele conta a história dos reis. A partir do 7 ao 12, aí as visões de Daniel. Mas no capítulo 4 de Daniel, aparece de novo o rei Nabucodonosor, e no verso 1 ele diz assim, ó, o rei Nabucodonosor e todos os povos, nações, homens, todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, e aí ele usa Deus aqui, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu tenho aqui, nós temos, né, esse capítulo 4, é o testemunho de conversão de Nabucodonosor. O reconhecimento dele sobre a graça e o amor de Deus, sobre a conversão dele. O mover de Deus na vida das pessoas, mesmo sem a gente entender o porquê e como Deus faz isso, ele sempre traz algo novo. E aí, a partir do verso 4, ele tem, de novo, uma visão, e ele diz assim, ó, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. E aí ele teve um outro sonho, igual do Daniel 2, que ele tem o sonho da estátua de ouro lá, da cabeça de ouro, que a gente já viu a interpretação, e agora Nabucodonosor tem outro sonho. Quando estava no meu leito, o pensamento e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expandi um decreto pelo qual fosse introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, cantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual o Espírito dos deuses santos, eu lhe contei o sonho, dizendo. Verso aí, vem o verso 9 aí. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti um espírito dos deuses santo e nenhum mistério é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Disse-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Então, primeira coisa que ele fala aqui no verso 10 é a questão da árvore. A árvore vem aí, se a gente remeter para Gênesis capítulo 1, na criação, está falando da humanidade de Nabucodonosor. A palavra de Deus, quando você chega em Gênesis, pode pegar a sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 1, o verso 21 de Gênesis 1, quando ele diz, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres, e aí o verso 22, e tendo abençoado, dizendo, sede fecundos, disse Deus também, verso 24, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, selváticos, segundo toda a espécie, e assim fez. E aí viu Deus que era bom. O verso 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que domine sobre os animais. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem criou. Deus abençoou, e disse, ainda eis que vos tenho dado todas as ervas e todos os animais do campo. Viu Deus que tudo que ele fez era bom. O capítulo 2 de Gênesis, verso 7, Gênesis 2, 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou a narina do fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, toda a origem da existência vem da terra.
por meio da ação de Deus. Tanto as plantas, os animais, o homem, a humanidade. Então, quando Nabucodonosor tem uma visão de uma árvore, e essa árvore remete a essa questão da humanidade de Nabucodonosor. E aí o verso 11, ele diz, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. E aí, novamente, essa questão da vaidade do homem. Em Deuteronômio, no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 9, verso 1, ele diz assim, ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Era um costume dos povos não só se proteger, mas sempre quanto mais alto, né? E isso não mudou. Quando os Estados Unidos e os países começam a construir, né, os arranha-céus cada vez mais alto, para dizer, meu país tem mais alto, mais alto. Né? O homem tem sempre essa necessidade de tornar-se célebre o seu nome, né? De alguma maneira ou de outra. Aí. Quando chega no verso 12, diz assim, a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nele sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada, os seus ramos, todos os seres viventes se mantinham dela. Então, o Salmo 127, 2, só voltando ali, Salmo 127, muitas vezes, voltando o verso 11 aí, de Daniel, o Salmo 127, o verso 1 e 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Existe uma promessa de Deus. Enquanto eu e você formos pela nossa força buscar, né, e não buscar a presença de Deus, você vai ver que você vai trabalhar, e parece que o negócio não vai, né? Não desenvolve. Assim como esses que a gente acabou de ver. Mas no verso 12, a gente viu aí sobre a folhagem aí, que nos remete ao Salmo 1. Né? Quando eu e você estamos andando com Deus, nós somos comparados a aves. O verso 3 do Salmo 1, ele diz assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Na nossa vida, a dependência de Deus é o que nos faz prosperar, nos faz abençoar. Né? E aí, essa questão da alegria, da satisfação, né? Pensa um ambiente desse aí, né? Cujo Deus nos coloca como uma árvore frutífera, que nós estamos perto de um riacho, e aí essa água aí está sempre ali, né? Sempre ali, sobre nossas vidas, sempre regando, sempre trazendo o renovo sobre nós. E aí, Nabucodonosor fala uma coisa bem interessante no verso 12. Ele fala que o reino dele dava fruto em abundância. Né? Esse foi o primeiro império, grande império que a Bíblia vai destacar, né? Sobre aquilo que Deus queria. Até então, as coisas andavam por conta, né? Mas aí esse império babilônico surge o primeiro aí.
Gálatas capítulo 5, pega a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, vai falar sobre o fruto do Espírito, né? E aí é até legal, porque tem algumas coisas que a gente pode aprender aqui. O verso 22 diz, mas o fruto do Espírito, e aí ele fala, quando nós andamos com Deus, né, a primeira palavra que aparece ali é o cara, que é mais ou menos assim, ó, né? Que quer dizer alegria, que quer dizer... pulei o ágape. Deixa eu voltar aqui, peraí. O ágape, primeira coisa, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, que é o ágape. E essa palavra aqui, o ágape, né? Ela é direcionada ao amor divino. Lembra que na semana passada nós falamos algumas palavras do grego, né, a respeito sobre o amor, e Deus direcionou o grego porque tinha esse cuidado. O hebraico não, ele não é rico nas palavras. O hebraico é muito simples. O hebraico tem 2.200 palavras só, né? 2.400, se eu não me engano, não 200. O alfabeto é 22 letras, assim, não tinha vogal, então era bem fácil, né, a descrição dele. O grego não, o grego já é extremamente mais rico, né, cada palavra tem um sentido e significado. Né, então, quando ele fala que o fruto do Espírito é o amor, amor ágape, não é um amor filéu, um amor storge, um amor eros, um amor sobre a respeito da humanidade, mas é um amor que vem de Deus. Então, quando nós aprendemos do Senhor, esse fruto tem que emanar na nossa vida. E aí vem o cara depois, né, que é a alegria, né? E essa alegria está relacionada ao contentamento, à satisfação. E muitas vezes na nossa vida, a satisfação é uma coisa que foge, às vezes, da nossa vida. Diante disso, antes de continuar, eu queria ler com você em Coríntios, e aí tem um texto que para mim é muito marcante. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, ele vai dizer assim, ó, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Esse amor de Deus nos constrange a querer andar com Jesus. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, falando do cara, né, do contentamento, da satisfação. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, vai dizer assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento, que a gente acabou de ler, né, no 5, que fala que nos constrange para a salvação, a quem ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Né? Aí você vai ter essa questão da depressão. Muitas vezes, quando a nossa satisfação não está em Cristo, nós não vamos estar satisfeitos. A alegria vai nos fugir, o contentamento vai nos fugir, e aí você vê a pessoa entrando num quadro de depressão, né? Sem perceber. Não é... Às vezes ela não entende o porquê. Né? Às vezes ela só está confusa e aí vai gerando esse sentimento, né, de insatisfação no coração. A alegria, o contentamento foge dela. E ainda em Gálatas ele continua, né? O fruto do Espírito é amor, a alegria e a paz, né? Epirene, que é essa paz, vou colocar aqui,
Erenê, né? Erenê é essa paz aí de espírito. É que não importa onde você está, não importa com quem você está, você traz paz. Sabe assim, a águas junto ao ribeiro, né? A árvore plantada junto ao ribeiro, que nós lemos no Salmo 1, é exatamente isso. Depois da paz, vem aí a paciência, a longanimidade, né? Marotumi, tumiar, né? Marutumiar, que é paciência, longânimo, é, é aquela pessoa, uma pessoa longânima, é aquela pessoa que demora a ficar irritada, sabe assim? Ela, tipo o carro a álcool, que demorava a pegar, sim. Então, assim, ela vai demorando, vai demorando. Você fala, nossa, pessoa paciente, né? Ela demora, assim. Às vezes você vê, às vezes até a gente se irrita quando vê uma pessoa muito paciente, né? Não estou falando aquelas pessoas que faz as coisas devagar, não é isso. É com relação à ira. É aquela pessoa que ouve, aquela pessoa ponderada, que analisa, que pensa, né? Demora a se irar, né? E aí vem a bondade, né? Deixa eu até escrever aqui, né? Crestóteles. Quase não coube aqui, Cristóteles. Que quer dizer aí bondade, gentileza, né? Uma pessoa gentil, uma pessoa que responde com gentileza, com educação, que é cabível ao cristão, né? Essa questão do bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, né? Esse é o papel do cristão, né? E aí traz essa questão da bondade aí, né? Então ele vai falando lá longanimidade, benignidade, bondade, né? Fidelidade, e ainda falando, né, da benignidade aí, né, alguém benigno, né, que é um ramo de ágape, né, que é agato, opa, sune, só colocar aqui, né, a, é alguém de uma qualidade pessoal, a pessoa é naturalmente benigna, né, ela traz essa benignidade, traz essa de sempre fazer o bem. É natural daquela pessoa, não é uma pessoa que fala, nossa, eu preciso fazer o bem, não é uma coisa intencional. Ela faz por ela mesma, né? É um fruto que é naturalmente dela. E aí aparece a fidelidade. E essa palavra fidelidade é pistes. Por que a gente usa o grego? Porque ela traz um, uma percepção da palavra do Senhor diferente, que quer dizer fé. Isso nada mais é do que fé. Fé nada mais é do que fidelidade, né? Fidelidade aos ensinos do Senhor. E por último, não menos importante, talvez o mais importante, é o autocontrole, né? E aí, deixa eu escrever aqui, é grupa take, teia, né? Deixa eu ver aqui, é isso. E grapateia, que é autocontrole. Alguém que consegue se controlar. Tiago vai falar que aquele que refreia sua língua, né, é alguém que atingiu a maturidade cristã. Olha só, né? Que coisa interessante. E aí Daniel, volta lá em Daniel agora, né? Ele vai continuar a visão. Deixa eu só voltar aqui. E aí o verso 13 ele diz: no seu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, Kadosh,
que descia do céu. Então ele vê agora um anjo, alguém que descia do céu e ia até ele ali, né, sobre a cidade. E aí ele chega clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Espalhou, corta. Mateus capítulo 5, o verso 29, Mateus 5, 29, o Senhor Jesus vai dizer assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança de ti, pois te convém que perca um dos membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. Tudo aquilo que nos desvia do Senhor deve ser arrancado, né? Nabucodonosor cresceu de tal maneira o reino dele, que a vaidade dele era tão grande, que ele estava a ponto de perder tudo aquilo que Deus sonhou para ele. Não é que ele era bom ou mal. A graça de Deus, ela é inerente a isso. Ela alcança quem ele quer. Né? Então, a graça de Deus, ele vai alcançando a vida das pessoas e transformando ela. Para que Nabucodonosor não perdesse aquilo que Deus tinha para ele, Deus mostrou para ele: cara, eu vou arrancar o seu reino, vou tirar tudo. E depois a gente vai ver essa interpretação. E Deus vai e arranca aquilo que era mais precioso para ele. O verso 15 diz ainda de Daniel 2, verso 15: mas a cepa com as raízes deixar na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze e de ervas do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais e a erva do campo. Depois a gente vai ver a interpretação de Daniel, mas ele traz isso em mente. Simplesmente ele vai falar: ó, eu vou arrancar aquilo que você mais ama, tirar da sua vida lá, para quebrar o seu orgulho e te colocar de volta. Hebreus capítulo 12, deixa eu tentar aqui. Hebreus capítulo 12, o verso 15. Tá? Hebreus 12, verso 15. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Uma vez eu estava lendo que, quando você é uma pessoa feliz, você influencia 3 pessoas na sua volta, no estudo. E quando você é uma pessoa amarga, infeliz, você contamina 9 pessoas na sua volta. Então, muitas vezes, assim, a nossa insatisfação, ela vai contaminando as pessoas. E a gente vai gerando, né, um ambiente que não é saudável. Né? Pensa nisso aí hoje. Né? Tirando de nós aí toda a raiz de amargura, o que tem amargurado a sua vida, o que tem corrompido aí o coração. Ainda em 1 Timóteo, né, falando da raiz, no Novo Testamento ainda, 1 Timóteo, capítulo 6, deixa eu só pegar aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 10, Timóteo vai dizer assim, ó: porque o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, assim, outra raiz aí, tem a raiz da amargura, tem essa raiz, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa ganhar o pão, mas às vezes a gente está tão focado e esquece do que está acontecendo à nossa volta. E aí o apóstolo Paulo,
escrevendo para Timóteo, ele vai dizer, olha, muitos nessa cobiça de ganhar, né, chega num ponto aí que se atormentam, não dorme, não consegue por causa das contas. A gente sempre vai precisar reavaliar nossas contas. Às vezes diminuir um padrão, às vezes diminuir uns gastos, né? E tentar viver assim, a não ser que você sonhe em ser muito rico, milionário, não tem problema, mas tem que olhar para ver se isso não está roubando seu coração, porque é uma raiz, né? Alguma raiz, né, de iniquidade na nossa vida. Ainda em Mateus 13:6, se você voltar falando ainda sobre essas raízes, que às vezes está lá no nosso coração e está brotando, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, ele vai dizer, deixa eu correr aqui, o verso 6, saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Está falando da parábola do semeador, né? E a palavra do Senhor, uma semente foi e caiu num solo muito duro, que não queria aprender, que não queria ouvir. E aí veio o sol e secou ela lá. Né? E aí, voltando lá na Nabucodonosor, né, quando no sonho dele, da visão, ele vê cadeias ali, o Salmo 116, verso 16, Salmo 116, verso 16, ele vai dizer assim, Senhor, né, o salmista falando, né, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Tudo aquilo que nos prende, Jesus tem quebrado quando ressuscitou, né? E venceu a morte e venceu o inferno. E ali ele quebrou todas as cadeias que nos prendiam, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos constrange, né? Deus vai tirando de nós. Né? Tem um texto em Hebreus que eu gosto muito, nem sei se eu vou. Acho que eu nem vou achar aqui agora. Deixa eu só ver. Não, não tem problema, não. Eu lembrei agora aqui. O mais importante, né, é entender que Deus tem quebrado aquilo que nos tem amarrado, nos distanciado. Aqui, ó, Hebreus 12, verso 1. Né? Ele diz assim,